Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à página Nádia Biral Oráculos. Eu sou a Nádia. Hoje eu venho trazendo para vocês uma tiragem sobre relacionamento. Por que que você não consegue ter um relacionamento saudável? O que que você está fazendo para sabotar suas relações? Vou falar um pouco de mim. Eu sou hipnoterapeuta, taróloga, jogo baralho cigano, dou aula de baralho cigano. Em breve estou montando o meu curso de tarô. Além de trabalhar com PNL, Enneagrama e expansão da consciência. E eu acabo agregando tudo isso nos meus atendimentos com o tarô. Se você sente um chamado de olhar para dentro de você de uma maneira muito poderosa, já me chama e vamos agendar a sua consulta. E hoje eu vou trazer o signo de Áries. Vou fazer uma tiragem para os arianos. Quem tem o Sol em Áries, a Lua em Áries, muitos planetas em Áries. Lembrando que nem todas as pessoas vão se identificar com a tiragem, porque tem muito ariano no mundo e nem vai ser todo mundo que vai estar vivendo um momento como esse. Mas o que é muito importante, se essa tiragem chegou até você, olhe para ela com carinho e tente levar para o seu dia a dia as suas dinâmicas, que pode ser que lá na frente vai fazer algum sentido na sua vida. Eu vou compartilhar aqui a primeira tela só para explicar, é uma tiragem que eu criei, só para explicar como é que funciona a tiragem. Deixa eu compartilhar aqui. A tiragem é. Peraí, só um minuto. A tiragem fala exatamente o problema atual que você está vivendo e por que você não consegue um relacionamento saudável. A segunda a segunda casa é a origem desse problema. Da onde veio esse bloqueio? O que que você vem trazendo na sua vida que está bloqueando você para se relacionar de forma amorosa com alguém? O que você não consegue enxergar da sua vida nesse momento para que a relação não flua? O que precisa ser curado ou transformado hoje? O que que você precisa trabalhar dentro de você para que a sua vida flua, suas relações fluam? O resultado que você deve seguir, qual o conselho que o tarô e o baralho cigano trazem para você? E a mensagem espiritual final. Vamos lá. É a primeira vez que eu vou usar essa tiragem que eu criei e vamos ver como é que vai ficar aí a vida dos arianos nesse momento. Compartilhando aqui a minha mesa. Então, eu vou abrir aqui a primeiro o tarô, vou usar os arcanos maiores do tarô. São seis casas. Já abri a primeira, que está o eremita dentro dela, o atual problema. Vou puxar o baralho cigano junto, a carta dos caminhos. Então, qual é o seu problema hoje? Por que que você está vivendo esse momento de não conseguir um relacionamento saudável? O eremita. O eremita pode estar falando que você está muito fechado mesmo dentro de você. Você pode estar passando por um momento hoje que você não está aberta para relacionamentos. Se você está num relacionamento, você está isolada dessa pessoa totalmente, olhando apenas para dentro de você e para as suas necessidades, sem pensar que o outro também tem necessidade, sem pensar que o outro também precisa de uma conexão. Geralmente, quem está vivendo um eremita em relacionamento, ou essa pessoa está muito mais para viver o mundo no mundo dela, sem se abrir para relacionamentos. E a carta dos caminhos aqui, falando que é uma pessoa que sempre foge para uma outra direção. Não está ali centrada na relação, em conseguir alguém, ou mesmo se está no relacionamento, está no escapismo. Vai para dentro de si mesma e evita conversar, dialogar, sempre está seguindo para uma outra direção e não olha para a relação como deveria. São duas cartas que falam muito também de uma certa necessidade
de só priorizar as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos, até fica no relacionamento se tiver, mas mais pelo tempo, pela amizade, e porque seguir pelo novo pode estar sendo complicado nesse momento. É uma carta de autocentramento muito grande. Então, você está muito focado nas suas necessidades. E essas suas necessidades hoje pode não ser viver um relacionamento com alguém. Mas vamos ver de onde veio isso. A origem. O carro com a carta do jardim. Aqui eu poderia dizer para você que você sempre acaba priorizando apenas o que você quer. Você sempre acaba largando as coisas pelo meio do caminho, fugindo delas e indo numa outra direção. Porque o carro fala de uma ansiedade, de uma intensidade muito grande, e a pessoa apenas focada nas suas próprias necessidades. E a carta do jardim falando que é algo que você já traz lá de trás. Pode ter sido outros relacionamentos, ou que a pessoa foi embora, você foi abandonada, ou mesmo você abandonou o barco antes dele afundar. Então, o seu principal bloqueio hoje é que relacionamentos te geram muita ansiedade e isso você não quer lidar com isso, porque você já construiu uma estrutura na sua vida em que você não quer abrir mão dela. Sabe quando a gente está muito tempo sozinho e a gente não quer hoje dividir mais nada com ninguém, não tem nem mais paciência para começar algo novo e vai seguindo a vida sem olhar para trás? Pode ser isso que esteja acontecendo com você. E isso está sendo o seu maior bloqueio. Porque a partir do momento que você abandona o barco antes dele afundar, ou mesmo antes de você embarcar nesse barco, como é que você vai ter um relacionamento saudável com alguém? Então está na hora de olhar os motivos que fazem você fugir. Porque fugir para dentro de você e fugir das relações. Né? Que aqui dentro da minha mente, eu estou protegida. E na verdade não está, porque nós somos seres gregários. Nós nascemos para viver com outras pessoas. Não nascemos para sermos sozinhos. E aqui, com essas cartas, parece que você vive muito bem sozinho. Você com você. Só que isso te traz felicidade? É a primeira questão que eu quero levantar. Isso te traz plenitude? Você está muito bem mesmo sem ter ninguém na sua vida? Porque está tudo bem se você está bem sozinho. Mas vai vendo o quanto você usa essa solitude, desculpas para não se relacionar com ninguém amorosamente. Vamos para a casa 3. O que você não enxerga disso tudo? A força com a carta dos livros. E é interessante aqui, porque a força fala de foco, de coragem, de determinação, de autocentramento. Mais uma carta que fala de só focar em si mesmo. A força gosta de ter o controle. Então, o que você não está enxergando? Que você quer controlar tudo. Controlar a sua própria vida. E o que você faz? Você se isola, porque a partir do momento que você não se relaciona com ninguém, você tem tudo sob controle, você não vai sofrer. E o livro, novamente, pode ser que você hoje não consiga enxergar que você está tão fechada dentro das suas crenças limitantes para ter o controle da sua vida que você esquece que você pode ter, sim, apenas soltar e ter um relacionamento saudável. Então, hoje você está muito fechada, de verdade, na sua própria vida, sem se permitir buscar a interação com outras pessoas. O livro, com essa força, fala de uma pessoa extremamente controladora, aonde ela não se permite se abrir para conhecer pessoas. Porque quando a gente foca só na gente, a gente se protege, porque não tem que lidar com as outras pessoas. Vê se faz sentido. Casa 4. O que você precisa curar dentro de você? O que você precisa transformar dentro de você? O mago com a carta das nuvens. E aqui exatamente se permitir, né? O que você precisa transformar? Se permitir fazer diferente, se jogar, interagir com outras pessoas e afastar os pensamentos negativos e que você tem em relação aos relacionamentos. Sabe aquela situação que hoje a gente ouve muito? Os homens não querem mais se relacionar, os homens traem, os homens arrumam outras mulheres, os homens não querem mais
prover a família, os homens não querem mais levar ninguém a sério. E a mesma coisa os homens pensando das mulheres, elas querem medir força com a gente. A mulher só hoje está focada em trabalhar e não focar na família. Então vão vindo várias histórias que fazem com que a gente não saia do lugar nas relações, não se permita viver relações saudáveis. E aqui vem o que precisa ser transformado, exatamente produzir essa alquimia, que é afastar os pensamentos negativos e trazer bons pensamentos em relação a relacionamento. Comece a fazer exercícios mentais. Como é que é a pessoa que você quer na sua vida? E principalmente, quem você vai ser nessa relação? O que você pretende ser nessa relação? Porque não adianta também só esperar do outro o tempo inteiro. A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos agora para a casa 5. O resultado que você deve seguir. Qual o conselho que as cartas trazem para você nesse momento? A torre com a carta da chave. Adorei isso aqui como conselho. A torre pede para você romper com os paradigmas, romper com as suas crenças limitantes, mudar a sua forma de se comportar, se libertar do que te aprisiona. E a carta da chave pedindo para você olhar para dentro de você e buscar as respostas que você precisa para entender por que tem que ter controle, por que tem que se isolar, por que não pode confiar que merece ser feliz com alguém. E para terminar, a mensagem espiritual. O que a espiritualidade traz para você nesse momento? A sacerdotisa com o cachorro. Ou seja, olhe para dentro de você. Organize suas ideias. E acredite que você pode conhecer alguém que vai atender a tudo aquilo que você deseja no relacionamento. Uma pessoa fiel, parceira, que vai ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. E principalmente, se organize mentalmente. Porque não adianta estar voltada para dentro de si mesma, se no fundo, no fundo, é um autocentramento que gera um narcisismo. E aí você precisa realmente se permitir se organizar e entender as suas dinâmicas para que você se liberte. E o principal, para mim, dessa tiragem é a carta que o que você não enxerga, o excesso de controle, o excesso de dogmas, de crenças que te impedem de viver um mago, que é o quê? Iniciar uma nova jornada para ser feliz. Gostei da tiragem. E você, já me diz aqui. Deixe nos comentários. Principalmente, compartilhe com aquele amigo, aquela amiga ariana. Deixe um like para eu trazer mais conteúdos como esse. E me fala o que acharam dessa tiragem que eu criei. Espero que você tenha gostado. E pense o que a espiritualidade está trazendo de poderoso. É isso. Te encontro aqui no próximo vídeo para a galera de Touro. Vamos ver como vai estar isso aqui para os taurinos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.